Meus irmãos, eu quero pregar aqui hoje sobre o Espírito Santo, ajudador e consolador. Quem é o Espírito Santo? Agora tem que ter silêncio agora, né? Para ouvir a palavra, senão eu vou acabar com a minha voz e ninguém vai ouvir nada. Quem é o Espírito Santo? Segundo o estudo pneumatologia, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Visto que ele tem vontade, ele se entristece, ele intercede. O Espírito Santo não é somente a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo também é Deus. A Bíblia diz que alguns atributos que são dados a Deus é também dado ao Espírito Santo. Por exemplo, um atributo significa aquilo que ele é próprio. Esse atributo que é dado a Deus também é dado ao Espírito Santo. E um dos atributos que é dado a Deus e também ao Espírito Santo é o nome de eterno. A palavra eterno significa perpétuo, ou seja, não tem começo e não tem fim. Hebreus capítulo 9, versículo 14 está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então eu aprendo dentro desse versículo que o Espírito Santo também é Deus. Então aprendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é Deus porque ele é eterno, não tem começo e não tem fim. Eu disse que o Espírito Santo é Deus porque existem alguns atributos que é dado a Deus que é também dado ao Espírito Santo. Existem 3 atributos: onisciente, onipresente e onipotente. Esses atributos que é dado a Deus, também é dado ao Espírito Santo. Onipresente porque está em todo lugar. Onisciente porque conhece todas as coisas. E onipotente porque é todo poderoso. Esses são alguns atributos que é dado a Deus. Mas quando você estuda sobre o Espírito Santo, você vai aprender que esses atributos também é dado ao Espírito Santo e não somente a Deus. Primeiro atributo, onisciente. O Espírito Santo, ele é onisciente. No Salmo de número 139, verso 7 está escrito: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Ou seja, ele é onipresente, está em todo lugar. O Espírito Santo também, ele é onisciente. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo vai escrever: mas Deus não o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito sonda todas as coisas. Isso nos dá a entender que o Espírito também é onisciente, conhece todas as coisas. O Espírito também, ele é onipotente. Esse atributo que é dado a Deus, também é dado ao Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel vai dizer para Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Alguém pode perguntar: aonde está a onipotência do Espírito Santo aí nesse texto? Muito simples. Quem é Maria? Maria é uma jovem. Quem é Maria? Maria é virgem, não conheceu homem algum, mas Deus está dizendo pelo anjo Gabriel: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, ela vai ficar grávida não por homem algum, mas vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Isso é poder. Uma pessoa que não conhecia homem algum vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Somente um Deus que tem todo o poder pode quebrar a ótica humana para abençoar alguém. Na Bíblia, o Espírito Santo, ele tem alguns símbolos. Por exemplo,
O Espírito Santo representa a pomba, a água, a chuva, o azeite, o fogo, e o Espírito Santo também representa o rio. Dentro da Bíblia Sagrada e no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia e ia embora. O Espírito Santo, ele era temporário. Ele não permanecia para sempre no homem no Antigo Testamento. Mas quando você estuda o Antigo Testamento sobre o Espírito Santo, você vai ver algumas expressões dizendo: o Espírito Santo sobreveio, o Espírito Santo repousou, o Espírito Santo se apoderou, o Espírito Santo lhe impeliu, o Espírito Santo lhe envolveu, o Espírito Santo se manifestou. Era assim que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. A primeira vez que vemos falar sobre o Espírito Santo é em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando você estuda esse texto, a pergunta que não quer calar é essa: o que o Espírito Santo fazia se movendo sobre a face das águas ou pairando sobre a face das águas? O Espírito Santo, ele estava simplesmente fazendo o que uma galinha faz com os seus pitinhos. Ele estava guardando, zelando pela terra, para que Deus desse continuidade à sua obra. Aleluia! Aí eu aprendi a primeira lição com o Espírito Santo. Se o Espírito de Deus estava movendo sobre a face das águas e estava conservando a terra para que Deus desse continuidade à sua obra, aí eu aprendi. Sabe por que tem muita gente aqui que não morreu? Sabe por que tem muita gente aqui que foi livre da bala? Sabe por que tem muita gente aqui que foi livre da facada? Sabe por que tem muita gente aqui que não desceu à sepultura? Porque o Espírito de Deus estava pairando sobre a tua vida, preservando a tua casa, para hoje Deus fazer a obra. Levanta a mão direita para o céu. Você só está aqui essa noite, não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, mas é porque o Espírito de Deus te preservou para Deus realizar a obra dele na tua casa. A segunda vez que vemos falar do Espírito Santo está no capítulo verso 26, quando está escrito: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos está no plural. Isso nos dá a entender que tem mais de uma pessoa falando. Não está uma pessoa só falando, tem mais. Façamos. Então está o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma concordância, dizendo: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Espírito de Deus formando o homem do pó da terra. Para confirmar, está escrito em Jó capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me formou e o Espírito de Deus me deu vida. É o Espírito de Deus que nos dá vida. É o Espírito de Deus que nos dá forma. Agora, o importante é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha algumas pessoas para usar. Por exemplo, o Espírito Santo usava o profeta, o Espírito Santo usava rei, o Espírito Santo usava sacerdote, e o Espírito Santo também se manifestava na vida dos nazireus. Quando eu falo de profeta, é que Moisés era cheio do Espírito Santo. Quando eu falo também de sacerdote, é que Arão era cheio do Espírito Santo. Quando eu falo também, aleluia, de juiz, é que Otoniel também era cheio do Espírito Santo. Mas quando eu falo de rei, eu lembro que quando Jessé
estava em sua casa, e o profeta Samuel, sendo usado por Deus, vai até a sua casa. Quando ele convida todo mundo para o banquete, Davi não tinha chegado ainda. Então Samuel vai dizer para Jessé: acabaram seus filhos? Ele disse: não, ainda resta um. Chama lá, está lá no campo apacentando as ovelhas. Quando Davi chegou, Deus bradou no ouvido de Samuel dizendo: unge esse aí, porque é esse que eu escolhi para ser rei de Israel. Diz a Bíblia no capítulo 16, versículo 13, que quando Samuel derrama o azeite na cabeça de Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Aleluia! Davi, a partir daí, ele começou a amar tanto o Espírito de Deus, pastor Jaime, que quando ele peca no pecado de adultério, pecado da cobiça e pecado do homicídio, no Salmo de número 51, versículo 10 e 11, ele vai escrever: cria em mim, ó Deus, o Espírito reto, não me lanças fora da tua presença, e nem tira de mim o teu Espírito Santo. Você não pegou, mas quando Davi peca, ele não está preocupado em perder coroa, não está preocupado em perder posição, não está preocupado em perder vestes reais, não está preocupado em perder fama. Quando Davi peca contra Deus, a sua única preocupação era: cria em mim, ó Deus, um coração puro e espírito reto, não me lança fora da tua presença, e nem tira de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Olha para cá. Davi sabe que o Espírito é maior que a coroa, o Espírito é melhor que as vestes, o Espírito é maior que posição, o Espírito é maior que glamour, o Espírito é maior que, aleluia, fama, o Espírito é maior, aleluia, que tudo que há na terra. Por isso que quando Davi peca, ele não está preocupado em perder posição, não está preocupado em perder coroa, não está preocupado em perder nada nessa terra, mas ele se preocupa dizendo: não tira de mim o teu Espírito Santo. Tem pessoas que quando erra e quando peca na terra, fica preocupado em perder posição na igreja, fica preocupado em perder a cadeira na igreja, fica preocupado em perder a fama que tem, fica preocupado em perder a coroa que tem. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém: não se preocupe com a coisa da terra e passageira, se preocupe em não perder o Espírito de Deus. Toca no teu irmão que está no teu lado e fala assim: se preocupa com o Espírito, o resto Deus faz. Aleluia! Se preocupe com o Espírito, o resto Deus faz. Vou repetir. O Espírito de Deus agia em pessoas específicas no Antigo Testamento. Mas aí Deus vai quebrar o protocolo. O Espírito de Deus agia em algumas pessoas específicas para realizar uma grande obra no Antigo Testamento. Olha para cá agora, se você não pegar, tá mal. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus agia em pessoas específicas. Não era todo mundo. Alguém está pegando já. Aí Deus vai usar o profeta Joel só para dizer, capítulo 2, versículo 28. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Labracaiaté. Agora não tem rico, não tem pobre, agora não tem ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. O Espírito de Deus está sobre toda a carne na terra. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode não ter casa, pode morar de aluguel, pode andar de bicicleta, pode andar de carro. E ainda diz a Bíblia: sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu Espírito. Ou seja, agora todo povo, tribo, nações e língua pode receber o Espírito de Deus.
Quem quer? Quem quer o Espírito de Deus aqui? Quem quer? Quem quer? Quem quer o Espírito de Deus aqui? Quem quer? O Espírito de Deus agora não faz mais acepção. Agora não é só mais o sacerdote. Agora não é só mais o nazireu. Agora não é só mais o juiz. Agora não é mais, aleluia, sacerdote nem os reis. Agora são todos que desejam o Espírito de Deus. Ele derrama. Não depende de material, depende do coração aberto para receber o Espírito de Deus. Levanta a mão do dedo de profeta. Levanta o dedo de profeta. Fala assim: recebe o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é para você. O Espírito de Deus no Antigo Testamento ele era passageiro. Mas agora no Novo Testamento, olha só que lindo. Ele era passageiro, vinha e voltava. Olha o que Jesus disse, 14:16. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Vou repetir, para que fique convosco para... Opa, mas no Antigo Testamento ele vinha e subia, ele vinha e subia, ele vinha, usava alguém, fazia a obra e voltava para o Pai. Mas no Novo Testamento Deus está dizendo: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco, passageiro não, para que fique convosco para sempre. Não é somente nos domingos, é na segunda Ele está contigo, na terça Ele está contigo, na quarta Ele está contigo, 365 dias do ano Ele está contigo. Está chorando, Ele está contigo. Está triste, Ele está contigo. Está pulando, Ele está contigo. Está alegre, Ele está contigo. O Espírito Santo no Antigo Testamento vinha e voltava. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo procura uma morada. Ele tem uma casa para habitar. A casa não é essa parede. A casa não é esse ambiente. Aonde é a casa que o Espírito Santo ele quer morar? Aleluia! 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é casa do Espírito de Deus e que não sois de vós mesmos? Você não entendeu, mas o teu corpo não é para lascívia, teu corpo não é morada do adultério, da prostituição. O teu corpo é morada do Espírito de Deus. Bate no peito e fala: meu corpo é morada do Espírito de Deus. Meu corpo é morada do Espírito de Deus. Aleluia. Para que o Espírito de Deus vem? O apóstolo Paulo escrevendo para os Romanos, capítulo 8, verso 28. Ele diz: vós não sabeis orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele momento que você não tem nem palavra para falar. É aquele momento que você não tem palavra para expressar. É aquele momento que você não tem nem ideia para falar com Deus. Aí o Espírito Santo desce e fala: pode deixar comigo, eu levo a tua oração. Deixa comigo, você não fala, mas eu falo por ti. Deixa comigo, eu intercedo por ti ao Pai. Aquele momento que você não tem nem palavra, só dobra o joelho, fecha os olhos e começa a chorar. Aí Deus fala assim: acabou a tua palavra, acabou. Deixa comigo que eu intercedo por ti. Levanta a mão direita, levanta a mão.
o Espírito vai interceder por você. No momento de angústia, o Espírito intercede por ti. No momento de angústia, o Espírito fala por ti. Fica tranquilo, Deus conhece a tua oração mesmo sem falar. Deus conhece as tuas lágrimas mesmo sem você falar. O Espírito de Deus está aqui essa noite dizendo: eu estou intercedendo pela tua casa, estou intercedendo pelo teu ministério, pela tua vida, estou intercedendo pela tua casa, a tua família. E se você acredita, levanta a mão para adorar o Espírito de Deus. Vou acabar agora. O Espírito Santo, ele é o ajudador da obra divina. O Espírito Santo, ele seleciona obreiros para a casa de Deus. Atos 13, versículo 1 e 2 está escrito que tinha mestres, doutores e profetas serviam a Deus e jejuando. Aí disse o Espírito de Deus: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quem separava obreiro para a casa de Deus não era o homem, era o Espírito de Deus. Eles estão servindo a Deus orando e jejuando. Aí o Espírito de Deus fala: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Isso aqui é um ensinamento muito importante, porque hoje em dia é separado para obreiro, não é quem é dirigido pelo Espírito Santo, mas é quem tem um dízimo alto. Eu vou falar, é separado hoje para obreiro, não é quem tem caráter, mas é quem tem fama. Hoje, separado para obreiro, não é quando é direcionado pelo Espírito Santo, mas é porque ele tem alguma coisa para oferecer. Mas em Atos dos Apóstolos não. Quem separava obreiro para a casa de Deus era o Espírito Santo de Deus. Labracaiaté, Turabachanda, Labracaiaté. Tá sentindo Deus aí? Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? Tá sentindo? É o Espírito de Deus que separa. O Espírito de Deus te separou. Foi o Espírito de Deus que te chamou. Não foi o homem que te chamou, porque você não tinha nada para oferecer. Mas o Espírito de Deus te olhou e disse: eu quero você para minha obra. Escola aqui de pé, já foi. Escola aqui de pé. Vamos cantar?